Você vê inúmeros ensinamentos sobre manifestar a sua realidade, cocriar os seus sonhos, se sentindo na alegria suprema. Mas você já manifestou quando estava com raiva, quando deu um basta, com muita indignação, ou até mesmo quando estava triste, desesperado, sem saber o que fazer, clamou por ajuda e a solução veio. E isso acontece porque você não é as suas emoções. Você vê ensinamentos falando que para manifestar os seus desejos você tem que pensar nos mínimos detalhes, você tem que visualizar, você tem que colar foto na tela do computador, na tela do celular, fazer mural de desejos. Mas quantas vezes você manifestou os seus sonhos quando você menos esperava? Quando você não estava pensando, aqueles desejos que você não visualizou. E isso acontece porque você não é a sua mente. Existe uma forma mais gostosa, natural e sábia de viver, onde você entende os mecanismos e não só participa, mas é uma peça fundamental nesses processos. E é para te ajudar então a sair desse paradigma de sorte, azar, tentativa e erro e finalmente entrar na postura de co-criador da sua vida que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vamos embora. Pessoal, na primeira parte desse vídeo, nós vamos ver como é ensinado que você deve fazer para manifestar os seus desejos. Nós vamos entender por que às vezes funciona, por que às vezes não funciona, os ensinamentos de forma geral que estão sendo colocados aí, tá? Ensinamentos coerentes, pertinentes, até a página 2, tá? Por isso que às vezes funciona, às vezes não. Então a gente vai entender o que é ensinado, o que é colocado. No primeiro momento desse vídeo, então é importante que você acompanhe para você ver. Eu tô tentando fazer assim, eu tava tentando fazer assim, etc. Você vai entender que existe um porquê. E no segundo momento desse vídeo, a gente vai entender então a forma nova, né? A forma que transpõe, a forma que faz muito mais sentido para você viver com sabedoria, com harmonia, né? A forma em que realmente não tem esse negócio de eu vou tentar, eu vou ver se vai dar certo, se eu não mentalizei o suficiente, é por causa disso, eu me culpo, e sem doideira, tá bom? Porque esse primeiro formato, ele pode ajudar, mas ele traz muitos problemas. E como ele é um formato limitante, você gira em círculos, né? Por isso que muitas coisas ficam sem resposta, você não entende na sua vida, porque esse formato aqui ele é realmente limitado. Embora às vezes realize alguns desejos mesmo, tá? Mas essa forma de viver, que é uma forma que vai além desse paradigma, é natural, né? Se a gente vivesse mais dessa forma, realmente, pelo menos 80% das problemáticas da vida estariam resolvidas, no mínimo, muito mais que isso, acredito eu. Então vamos entender o que é ensinado aí em 3 passos, tá? A gente sempre muito didático aqui neste canal, então nós vamos entender quais são os 3 passos para você manifestar os seus desejos, conforme muitos professores da lei da atração, conforme é largamente difundido nos dias atuais, e depois nós vamos ver também esses outros 3 passos de uma nova maneira, né? Uma maneira mais natural, mais sábia e onde você entende o que está acontecendo na sua vida. Você não fica assim, que tiro foi esse o tempo inteiro, tá bom? Então, o primeiro passo que é colocado pelos professores da lei da atração aí, de forma genérica, é claro que tem pessoas diferentes aqui e ali, mas de forma ampla, até ótimos professores, tá, gente? Pessoas seculares também que vêm colocando isso. O primeiro passo é: você manifesta o que você acredita. Então, se você manifesta as suas crenças, você manifesta o que você acredita, você tem que ter boas crenças sobre si mesmo. Não é verdade? Então, você vai ver que não tem discordância com essas coisas, só que elas vão chegar no momento que você vai ficar sem saída, tá? Sem resposta, sem entender os processos, né? Mas tá bom, então eu manifesto o que eu creio. Eu manifesto o que eu acredito. Então, se eu manifesto o que eu acredito, deixa eu acreditar que eu sou uma pessoa incrível, deixa eu acreditar que eu sou uma pessoa foda, deixa eu acreditar que eu posso tudo, deixa eu acreditar que eu consigo tudo que eu quiser. Então, eu tenho que criar uma ótima crença acerca desta minha pessoa. Se você acha que você já viu o que vai ser colocado nesse vídeo, você está muito enganado. Então, pegue o seu cafezinho e vai até o final com a teacher aqui,
tá? Que algumas coisas são óbvias e a gente vai chegando no não óbvio, tá bom? Então, eu tenho que pensar que eu sou incrível, que eu sou foda, que eu sou maravilhosa, né? Maravilhoso. Então, beleza, eu vou fazer afirmações no espelho, eu vou ler coisas que aumentam esse meu ego no sentido da individualidade. Porque o ego, gente, não é só uma piração egocêntrica nesse sentido, não. O ego, no sentido da individualidade, ele é um organizador dos conteúdos psicológicos. E ele nos organiza com relação à nossa individualidade. Eu sou eu, você é você, né? Então o ego, ele faz essa separação. Então, se eu manifesto aquilo que eu acredito, eu tenho que acreditar coisas boas sobre mim mesmo, né? Eu sou incrível, eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu sou sensacional, eu posso tudo, eu conquisto tudo, eu consigo tudo, né? Eu vou dar um pump nesse meu ego. Afinal de contas, o meu ego, ele vai trabalhar a minha individualidade psicológica, né? Eu sou um ser separado de você. E eu sou foda, eu sou incrível, eu sou maravilhoso. Eu só vou pensar coisas muito fantásticas acerca da minha pessoa. Mas isso vai bastar? Não. Porque quando eu for para o mundo, eu vou me deparar com incontingências. Eu vou me deparar com situações de limite, eu vou me deparar com pessoas sofrendo, eu vou me deparar com cenários negativos, eu vou me deparar com situações frustrantes. Então, eu não posso só, segundo esse paradigma, né, de que o que eu acredito eu manifesto, eu não posso só pensar coisas boas de mim, eu tenho que pensar coisas boas sobre o mundo. Então, eu tenho que ter uma boa visão de mim e eu tenho que ter uma boa visão do mundo. Porque senão eu vou ter perda de energia, né? Então, eu tenho que acreditar que eu posso, que eu consigo, que eu sou maravilhosa, que eu sou perfeita, que eu sou incrível, que tudo vai dar certo, mas que o mundo me sustenta, que o mundo me aplaude, que o mundo me abraça, que o mundo me ama, que as oportunidades estão ali. Então, eu vou caminhando pelo mundo, de acordo com esse paradigma, no conceito do protagonista. Você observa? Por isso que eu bato essa tecla aqui. Tá sendo muito difundido isso. Seja o protagonista da sua vida, seja o protagonista. Esse é o conceito do protagonista. Se eu manifesto o que eu creio, eu não manifesto fora isso, eu manifesto o que eu creio. Então eu tenho que acreditar que eu sou o protagonista desse filme e que o mundo me apoia, que o mundo sustenta o meu protagonismo. Num filme você tem um protagonista. Não tem como ter vários protagonistas. Então, se você for muito bom nisso, e tem uns coaches, tem umas pessoas ali, que elas fizeram essa lavagem cerebral com elas mesmas. Então, se você se dedicar realmente a esse paradigma, você vai conseguir protagonizar. E eu vou passar brevemente por isso, por essa primeira fase, porque nós temos muitas coisas para trabalhar nesse vídeo, mas temos também alguns vídeos aqui que vão falar sobre isso, inclusive esse da realidade virtual, eu vou deixar aqui nos cards. Não tem espaço para vários protagonistas, só para um. Ah, Bárbara, mas cada um pode ser o protagonista da própria vida. Mas você tem que sustentar uma identidade que protagoniza em todas as situações. Você tá entendendo o que é isso? Assista esse vídeo depois desse para você se aprofundar. Não para esse no meio, não. Deixa aqui como uma anotação para você ir nele depois. Eu sou foda, eu sou incrível, o mundo me apoia, o mundo, né, apoia o meu protagonismo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou perceber que tem alguns atrasos. Isso também é ensinado pelos professores de lei da atração. Porque nós estamos na matéria. Então demora até que as minhas crenças se manifestem na forma. Então, quanto mais eu percebo que isso atrasa, mais eu tenho que fortalecer as minhas crenças. Por quê? Porque a minha manifestação depende das crenças. O que eu creio, acontece. O que eu creio, manifesta. Então, eu já entendi que eu tenho que acreditar coisas boas sobre mim, significando que eu sou o protagonista, e eu já entendi que eu tenho que acreditar que o mundo me traz coisas boas, porque também tem a ver com o protagonismo. No segundo passo, calma, co-criador. Você vai perceber que tem um atraso, porque a matéria é mais lenta. Então, quando você começar a se frustrar porque aquilo não está chegando, lembre-se, você é foda, você é incrível, você é maravilhoso e o mundo te apoia e o mundo te traz, né?
E você pode falar isso de N formas, né? Ah, eu sou protagonista, tudo acontece a meu favor, onde eu chego as pessoas me recebem bem. Então existem várias afirmações que você vai fazendo até que você acredite muito naquilo. Então observa que no segundo passo você vai ver que tem um atraso, mas que a solução ainda é a mesma. A solução é reforçar o seu sistema de crença. Reforçar o seu sistema de crença. Não importa se não está vindo, não importa se não está chegando, vai chegar porque eu sou incrível, o mundo me apoia. Visão positiva sobre mim, visão positiva sobre o mundo, sempre. Comecei a me abalar, reforço as crenças. E o terceiro passo, ou o terceiro ensinamento é o seguinte: ao mesmo tempo que você cria essa identidade fortalecida de crenças positivas sobre si, essa visão de si mesmo muito forte, crenças positivas, visão positiva sobre si e sobre o mundo, esse protagonismo com sorte, com tudo que há de bom de você e do mundo, e entende que esse atraso é uma coisa da matéria, não tem nada a ver com você, e reforça essas crenças, você tem que fazer tudo isso sem apego. Você tem que soltar tudo aquilo que você quer. Então, assim, eu já sou foda, o mundo já me apoia, eu bati muito nessa tecla. Então, se eu quero um casamento e não apareceu um marido, uma esposa ainda, um pretendente, alguém interessante, mas eu quero casar. Eu sou tão incrível, o mundo me apoia tanto, não é? Eu vou reforçar isso. Vai vir um marido, vai vir uma esposa, vai vir um cônjuge, vai vir uma pessoa, vai vir a minha alma gêmea. Eu tenho certeza, eu creio. Mas eu não me apego. Eu solto, né? Eu quero muito, mas eu solto. Eu não me apego. Esse é o sistema, né? Desejar sem querer. Fingir para se tornar real. Querer sem se agarrar. Ser muito foda, mas o mundo te apoiando. Então, a gente tem uma série de ensinamentos. E esses ensinamentos, tá? Quando a gente compara, gente, com uma pessoa que não acredita em si, né? Falando de acreditar, ou com uma pessoa que tem crenças muito baixas, é óbvio que vai fazer um total sentido a gente migrar de eu não acredito em mim para eu acredito em mim. Isso é muito legal. Isso faz com que a pessoa levante a bunda da cadeira, isso faz com que a pessoa comece a agir na vida dela. Isso realmente ajuda muito. Mas se a vida fosse isso, não precisava de mais nada. Você lê o livro do segredo e você fica feliz. E o segredo nem é um segredo, né? Porque tá aí, tá largamente ensinado, né? Dentro desse contexto, dentro desse paradigma, faz sentido, então, você mentalizar e sentir. Porque dentro desse paradigma, você é os seus pensamentos e as suas emoções. Você entendeu o paradigma? Nós vamos ver quais são as implicações disso aqui. Pode ser que você já tenha deduzido algumas, nós vamos entender para que faça sentido a percepção da necessidade e da aplicação de um segundo paradigma, de um paradigma mais natural, né? Porque nesse paradigma você tem que realmente acreditar que você é o que você pensa e o que você sente. Bom, Bárbara, eu tô entendendo, mas eu já manifestei muita coisa assim. Mas eu vejo que quando eu acredito numa coisa negativa, aquilo realmente tem potencial de acontecer. Quando eu acredito numa coisa positiva, aquilo tem potencial de acontecer. Por quê? Porque um paradigma, gente, ele é um mundo, ele é um universo fechado. Quando você corta, faz um perfil de um cupinzeiro ou de um formigueiro, a pessoa que vai estudar isso, tá? Não é para judiar das formigueiras. Pessoas que estudam isso, você faz um perfil do formigueiro. Tanto que o formigueiro continua acontecendo, mas você vê os túneis, né? Você percebe lá como os cupins e as formigas vivem. É um mundo, é um universo. O oceano é um mundo, é um universo. Então você fala que é um ecossistema, né? Um universo fechado compõe um ecossistema. As formiguinhas estão vivendo no mundo delas, as baleias com os peixes estão vivendo no mundo deles, o ser humano está aqui na superfície vivendo esse mundo aqui, né? Então, quando a gente fala que isso é um sistema redondinho,
É um paradigma, um ecossistema. Ele se perpetua, ele acontece, você tem comprovação, tá? Mas não é porque uma coisa acontece às vezes e não acontece que ela é funcional na sua vida. O que é de fato funcional? Não é necessariamente porque tem um ecossistema ali, né? O ecossistema só comprova que isso existe, que esse paradigma existe. Mas ele ser funcional na sua vida é outra coisa, não é verdade? Vamos entender para não ficar muito subjetivo, vamos começar a compreender as implicações desse paradigma. Você é o que você pensa e o que você sente. E aí, muitos gurus quânticos falam que você vai vibrando e aquilo que você vai vibrando deriva das suas emoções. E as suas emoções derivam do seu pensamento. Então, tudo acontece na cabeça. E aí você vê que tem vários vídeos na internet falando assim, como se convencer a fazer tal coisa. E isso tem algumas implicações realmente até na neurociência, na plasticidade do cérebro. Então, aquele circuito neural que você faz muito ele, aquela coisa que você pensa muito, começa a ficar automático em você. Mas não é isso uma programação? Não são as crenças programas? Sim. Então, quando você pensa muito sobre uma coisa, é claro que aquilo fica no piloto automático e é uma crença. Então, nesse paradigma, só existe mudança na sua vida quando você se reprograma. Ao invés de ter crenças negativas, você tem crenças positivas. E aí a gente vai na abertura do vídeo. Quantas vezes, né? Você estava num padrão de crença realmente negativo. Você estava assim, meu Deus, eu acho que eu não tenho solução. O que eu vou fazer da minha vida? Você estava vibrando negativamente, você estava desesperado. E você fez uma oração, ou você pediu para o universo da forma que foi, ou você estava muito indignado e verbalizou uma coisa. E aquela situação negativa na sua vida se dissolveu e veio uma solução. Então, peraí, eu estava vibrando raiva, ansiedade, nervosismo. Mas eu pedi uma ajuda ou eu coloquei e o negócio resolveu. Né? Você não é a sua mente, as suas emoções, né? Não é. Você é o co-criador, não é? Esses ensinamentos não estão falando de cocriação. Esses ensinamentos estão falando que você só tem a mente e as emoções para criar. Mas quem é que cria os pensamentos que estão na sua mente? Quem é que cria as emoções? Quem é que está fazendo a gerência das crenças? Porque esse paradigma, por mais que fale que você é um co-criador, ele não está falando disso. Ele está falando que você está submetido às crenças. É como o doutor Frankenstein. Tem gente que acha que o Frankenstein é o monstro. Não. O nome do doutor o Frankenstein é o doutor, né? Na história. Se você não falar isso, vocês não vão tem gente que não vai entender. Então, o doutor Frankenstein, ele tá lá, ele é o médico. E ele criou o monstro. Não é verdade? Peraí, você é o co-criador. Mas você está submetido à sua criação, que são as crenças, tá errado, gente. Gente, tá errado. Presta atenção. Se você é o co-criador, você é o gerente, o dono, o CEO. E as crenças, elas podem existir ou não. Você sabe viver sem crença? Você acha que você precisa de crença para viver? É esse paradigma. Ele é um circuito fechado. Por isso podemos falar que ele é um circuito inteligente. Inteligência não significa funcionalidade. Significa que ele existe. Você também tem aí no seu sistema fungo, bactéria, parasita. E você coexiste com os fungos, com as bactérias e com os parasitas. Se eles saírem todos do seu corpo, nada mais acontece, né? Mas e se você tiver uma proliferação de fungo, de bactéria? Se você deixar o fungo e a bactéria fazer o que quiser? Preste muita atenção nisso aqui. Quando você fala que você é as suas crenças, acabou, você não é mais o co-criador. Você só vive a partir de criar coisas na sua cabeça e gerar sensações advindas dessas coisas que você criou.
E todo mundo que tá psicótico com esse negócio de criar minha realidade, também tá tentando fazer meditação ao mesmo tempo. Se você acredita nisso aqui, acredita, porque isso precisa da sua crença, porque isso não é uma realidade, isso precisa de crença para existir. Você não pode meditar. Você está sendo contraditório. Porque quando você medita, você fica no nada, e nesse nada você tem mais paz, mais saúde, você tem respostas, não é isso? As pessoas meditam por diversos motivos, mas meditar significa silenciar a mente. E nesse circuito, nesse ecossistema, você só existe a partir da mente, que gera sensações. Você pensa um monte de coisa e às vezes não manifesta nada. E às vezes você pensa se sentindo alegre com aquilo e não manifesta, porque existe um universo de situações. Muitas vezes aquilo que você está pensando não é bom para você. Só que quem está vendo isso é a sua mente pequenininha, não é o seu eu superior. Então, este paradigma aqui, que estou gesticulando do lado esquerdo aqui com a mão, esse paradigma, né? Ele faz com que você não veja, não tem eu superior, não tem nada. Tem o que eu botei na minha cabeça sobre mim. Então, pessoas com baixa autoestima, que têm uma visão muito negativa delas, não tem bênçãos acontecendo na vida delas nunca. Não foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha uma super baixa autoestima, não acreditava em mim nem um pouco. E o universo estava lá, sempre me falando, você é amada, você é apoiada, olha essa portinha se abrindo. E às vezes eu estava super negativa. Porque não existe só a Bárbara com a mente de uma mulher de 33 anos, 39, não existe só isso. 17, né? Então, existe muitas situações. Porque esse outro paradigma é o paradigma do todo, onde você se conecta com tudo que é, com tudo que há. Esse aqui, você tem que enfiar coisa na sua cabeça, acreditar nessa coisa e ela vai manifestar. Por que às vezes acontece? Não. Porque às vezes você consegue se convencer, porque às vezes a sua crença dá um match com aquilo que você quer. Às vezes a síndrome do protagonista encaixa. Porque às vezes você sente que o mundo correspondeu àquela visão que você tinha. Mas às vezes não. Ou porque não é o seu caminho, o seu eu superior, que é a mente do todo, não é a sua mente pequena, sabe? O seu eu do futuro, o seu eu do passado. Eles conversam, não tem linha temporal aqui não, gente. Quando eu falo todo, é o todo de possibilidades. Então, como que você só vai cocriar se você tiver enfiado um chip, né? Um programa na sua cabeça que vai te convencer que você já tem aquilo, ainda não manifestou, você soltou, você coopera. Você não enfia coisa na sua cabeça que você cismou que você precisa daquilo. E tá falando que isso é cocriação. Não é. Pode ser um formigueiro. Mas não é o universo. É tudo que você conhece, são as programações, mas não é o universo. Então, um adulto maduro, saudável, ele vai para a vida, ele fala, meu Deus, eu achei que o universo era isso aqui. Todo dia eu dava bom dia para Mariazinha, a formiguinha lá entendeu? Todo dia eu levava uma folhinha pro meu formigueiro. Quando eu saí do formigueiro, ou quando eu saí da caverna de Platão, eu vi que não são as sombras na parede a minha realidade. Eu vi que tem um sol, que tem um monte de planta, um monte de animais. Olha na natureza, não falta nada para os animais. E eles não precisam ficar pensando para manifestar, tem uma inteligência instintiva. É real que a natureza nos apoia, gente. É real que não existe esse tempo linear. Então a gente tem que começar a viver isso. Não ficar tratando a espiritualidade como uma coisa curiosa, mas a nossa realidade última e primeira. As duas. Não é? Não sei como eu vou resolver essa situação. Até o final do dia vai vir uma resposta do meu eu superior. Porque o meu eu superior, ele tá em todas as linhas temporais, ele tá enxergando tudo que eu preciso. Então essa história de queira, mas solte, nananana,
Você já percebeu que tem coisas em você que quer? Tem desejos em você saudáveis e positivos que você não sabe de onde vieram. O seu único papel é ser um observador de si mesmo. Você tem que se observar. Nesse complexo de protagonista, nessa síndrome do eu faço, eu forço o universo a me dar as coisas, você está regredindo, você está no formigueiro. Existe um parceiro, uma parceira muito melhor para você. Ou existe uma cidade muito melhor para você. Ou existe um talento, um dom que quer aflorar, que vai te trazer dinheiro e abundância. Seja um observador. Existe uma vida que quer coisas em você. Isso é a natureza aristotélica. Por isso que eu falo, todo vídeo aqui tem muita gente que não entende que a gente tem que conciliar Platão com Aristóteles. E as pessoas falam, não dá para conciliar, mas porque você está no paradigma do formigueiro. Gente, no paradigma do formigueiro, os opostos se atraem. No paradigma do formigueiro, é homens uma coisa, mulheres outra coisa, masculino uma coisa, feminino outra coisa. Eu quero, mas eu tenho que soltar, porque é dicotômico. No paradigma do todo, é integrativo. Aquilo que você deseja, não é só o seu eu pequenininho que deseja, é uma força que deseja por você. Lá no livro do Eckhart Tolle, ele falou, se eu não escrevesse o livro, eu ia morrer. Eu ia ficar doente e morrer. Porque tinha um negócio dentro de mim que era o livro era vivo dentro de mim. Eu só dei espaço para o livro existir. Dei esse exemplo aqui para vocês também nesse vídeo de Michelangelo, que esculpiu Davi. Davi tá ali, ó, como dei o cenário, depois eu trago Davi de novo pro cenário. Né? O que ele falou? Davi estava na pedra, eu só tirei da pedra o que não era Davi. Essa é a lógica aristotélica. Você tem uma natureza espiritual. Não é o que a Matrix fala que você é o que você deveria ser. Não é o que as crenças falam que você deveria ser. Porque o que é a Matrix? Um intrincado sistema de crenças. E é aquela música do Pink Floyd. Us and them. É a divisão. Em que grupo você tá? Nesse grupo ou nesse? É a polarização, é a fragmentação. E vai ficar girando no formigueiro. Não existe nada fora do formigueiro. Então, como você pode dizer que é cocriação? Porque cocriação implica em você autorizar alguma coisa que está dentro de você, que é o seu eu natural, o seu eu verdadeiro, de vir para o mundo, de vir para fora, assim como Michelangelo fez com Davi, assim como Eckhart Tolle fez com o livro do Poder do Agora, assim como a professora que fez com o Desprograme-se. É uma força que quis existir. Eu só estou co-criando essa força, eu só estou cooperando com essa força. Então você tem, seja você um dançarino, uma dançarina, um escritor, mas não precisa ir para as artes, não. Pode ser um inventor, pode ser um arquiteto, não é? Pode ser uma cozinheira. Eu estou falando de profissão porque fica muito claro, mas porque nesse mundo a gente tem essa moeda de troca. Então, geralmente, a sua natureza vai para o lado profissional. Mas não somente isso, não. Não é você que manda no rolê nesse sentido. Quanto mais você tenta mandar no rolê, menos você manda. Né? Você autoriza o seu nascimento. Já falei disso N vezes. Você nasceu uma vez da sua mãe. Você tem que se parir agora como adulto. Quem é você? The Masked Singer. Quem é você? Ah, eu tô no paradigma do formigueiro. Eu sou aquilo que eu cismei que eu vou ser, que eu acredito que eu vou ser. Tá bom. Às vezes você vai manifestar, às vezes não. Porque às vezes você vai ter crenças comprovatórias de que aquela visão é realidade. Mas quando você tiver crenças que o mundo quebrar, você vai sofrer muito, você não vai entender. Eu acreditava que aquela pessoa era o amor da minha vida. Eu acreditava que aos tantos anos de idade eu ia estar casada. Porque as crenças são da Matrix, gente. O mundo espiritual não tem acredite. Ele tem é. Você já é algo antes de nascer.
Sua mãe te pariu. Então, quem é você? Então, quanto mais você sabe quem você é, e para isso você precisa silenciar para dar vazão, mais você cocria. Senão, é só uma selva de narcisistas. É uma epidemia de narcisismo. Todo mundo tem que ser protagonista. Eu tenho que encontrar coadjuvante, NPC. Eu fico emputecido quando eu não manifesto, porque eu botei um troço na minha cabeça, eu fiz lavagem cerebral. Não é sobre isso. Esse segundo paradigma, ele é mais futurista mesmo. Ele é mais desprogramado mesmo. Eu não preciso querer com o meu ego, com a minha individualidade. Existe algo em mim que deseja, existe algo em mim que quer. Eu só tenho que ser o gestor disso. Porque tem coisas em mim que querem que também não são boas. São programações no fim. Porque a nossa natureza é cooperativa com o universo, né? Não é o que Maquiavel acreditava, não. Porque ele acreditava, né? Mas, então, tem gente que vai acreditar em outras coisas, que não vai sentir isso, que vai crer que o homem tem uma natureza maligna e tudo mais. Então, também não é o que Aristóteles dizia, né? A nossa natureza é cooperativa. Assim como as abelhas, as formigas, todo ser vivo, ele é capaz de gerar um ecossistema, né? Ele depende de outros, mas ele vai gerando esse ecossistema. A gente já viu isso aqui, né? Então, o ecossistema do ser humano é autossustentável. A nossa natureza não é consumir os recursos do planeta até morrer nesse mata-mata. Não é a nossa natureza, porque não é natural. O natural, ele se sustenta, ele é autossustentável, né? Então, dentro dessa visão, eu tinha colocado aqui 3 pontos no paradigma antigo. Nesse paradigma mais futurista, você pode achar que é megalomaníaco e com toda razão, né? Porque ele fala de estar conectado e cooperar com o todo. E você vê que muitos sistemas de crenças atuais vão falar: você cooperando com Deus? Quem é você? Você cooperando com o todo? Quem é você? Então fragmenta. Ou é um indivíduo egocêntrico, narcisista, pequenininho que só pensa nele e tem que enfiar um monte de crença nele, de protagonismo, ou é o que Deus quer da minha vida? Por que Deus está me punindo? O que Deus... Deus está lá, você está ali, né? Ou eu mando, ou Deus manda. Gente, não tem cocriação nisso. As palavras são bonitas, elas estão sendo ditas, mas não é a realidade dos ensinamentos. Cocriação implica o yin e o yang, a integração, a junção das polaridades. Deus está em mim, mas eu também estou em Deus. Quem é você para estar em Deus? Então, eu sei que vai soar muito megalomaníaco e comparado a um formigueiro, o cosmo celestial é realmente. Mas vamos fechar esse vídeo de forma mais prática. Falava aqui de 3 pontos, né? De 3 pontinhos que esse paradigma antigo traz. Então, vamos colocar 3 pontos para ajudar você a entrar nesse novo paradigma. E parar de brigar e parar de acreditar que ou é você que está mandando a sua vida, ou é Deus, sorte, revés. A gente vê muito isso lá no curso lindo, que é o Linha do Destino, né? E eu recomendo demais esse curso Linha do Destino para oraculistas, para pessoas que abrem o tarô ou outros oráculos, ou para você que quer entender sobre a lei da atração de forma avançada. A gente entende tudo isso lá no curso Linha do Destino. Fica a dica da professora para você. Mas, para a gente fazer esse arremate aqui também de forma didática nos poucos minutos que nos restam aqui de YouTube, vamos entender que, ao invés, então, de eu acreditar que eu sou os meus pensamentos e que eu sou os meus sentimentos, né? E ficar imaginando para sentir e depois soltar e desapegar e às vezes funcionar e às vezes não funcionar, eu vou entrar nesse novo paradigma como: eu sou o que eu desejo. Não existe diferença, não existe separação entre eu e as forças maiores. Não existe separação entre eu e o mundo. Eu sou o amor que eu desejo. Então, se eu quero um marido, uma esposa, um casamento, eu sou o amor que eu desejo. Não é eu creio que o amor vem para mim. Não vem de lugar nenhum. Você é a própria vida. Alô?
Eu sou o que eu desejo. Consequentemente, o que eu busco está me buscando. Porque não existe essa busca, já está em mim. Vou tirar da vida a pedra, né? Vou dar vazão a essa obra ou a essa coisa que quer existir em mim. Eu vou deixar esse meu marido que eu quero tanto, essa esposa que eu quero tanto, essa grana que eu quero no banco, eu vou deixar isso sair de mim. É eu que estou fazendo, eu que estou dando vazão. Eu sou o que eu desejo. Então, quando eu sento para gravar o vídeo, eu sento falando assim, eu desejo gravar esse vídeo. Eu desejo ajudar as pessoas. Não é, eu quero tanto que eu tenha visualização. Generosidade. Tem outro vídeo que eu vou deixar nesses cards aqui. Eu tô prometendo que eu tô empilhando tudo nos cards. No último vídeo, eu botei uma playlist nos cards. Gente, assista os vídeos. Eles são dos programadores. Não existe nada mais forte na cocriação do que um desejo puro. Então, se você fala, eu desejo isso, eu desejo que isso venha para mim, é claro que ao redor disso vai orbitar um monte de porcaria, porque é um monte de crença, um monte de programa, né? Eu desejo que isso venha para mim. Aí você vai olhar para o seu corpo, vai falar, ainda não veio. Eu desejo a saúde. Eu sou a saúde que eu busco. Eu sei que parece subjetivo, mas não é. É porque mudar uma visão, mudar um ecossistema, mudar um paradigma é diferente de mudar uma crença. Então, o que você vai encontrar no YouTube de mudança de crença é, assim, praticamente infinito, né? E aí é isso, você vai assistir 500 milhões de vídeos. Porque você vai mudar a sua crença com a sua aparência, você vai mudar a sua crença com ser amado, você vai mudar a sua crença com ser próspero. Não tem fim, não é sobre criar novas crenças. Eu sou a saúde. Por que você é a saúde? Não é a saúde vai vir para mim. Não é? Por que você é a saúde? Porque faz parte da natureza. O ser vivo, para executar as boas funções, né, é natural que ele tenha saúde. Então, eu sou a saúde. Faz sentido, na lógica natural, que eu tenha saúde. Se você for olhar pelo sistema de crença, você pode muito bem descobrir que não faz sentido você ter saúde. Porque a genética da sua família é assim, 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 a sua mãe e seu pai assim, assim, assim. Então é muito injusto, é muito cruel você pedir para que uma pessoa acredite que ela vai ter saúde. Não se coloca as coisas dessa forma. Ela vai olhar e vai falar, eu tô tentando. Mas a genética da minha família... E o paradigma natural fala, você é um com todo, né? Então, é inegável que você começa a perceber a lógica da saúde na sua vida, a lógica do amor na sua vida. Mesmo que você precise, no mundo da forma, tomar providências, ir no médico, fazer um tratamento. Ninguém tá negando a matéria, não é? Se você tentar encontrar a lógica para dar ênfase ao que você acredita, uma hora você vai encontrar muito, outra hora você vai encontrar o oposto. E a vida vai se tornar uma sorte ou revés. Eu não acredito que o que eu quero vai vir. Eu sou o desejo. Uma vez o professor Gasparetto falou, Deus não colocaria em mim uma coisa errada. Se eu tenho esse desejo, e ele me movimenta, ele é bom. Eu tenho que tirar a programação de que isso é feio, de que isso é ruim. Eu preciso ter senso ético para o meu desejo não machucar as outras pessoas. Então, se você tem senso ético, se o seu desejo não machuca ninguém, será que você está autorizando o seu desejo? É só tirar, gente. Eu sou beleza, eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou amor. Não é eu creio que o Robertinho vai me ligar amanhã 3 da manhã, porque eu tô fazendo técnica telepática de como trazer um garoto ou uma garota que não tá nem aí pra mim, mas eu vou forçar porque eu botei a Cleópatra. Faz isso com você, não. Você é muito mais inteligente, você é muito mais dotado de habilidades e de qualidades do que isso. E por último, ao invés de fazer esse terceiro ensinamento ou passo
que muitos gurus colocam aí sobre como manifestar, que é deseje mais solte, deseje, queira mais solte, acredite que você pode e solte e confie e reforce a sua identidade e reforce a sua visão de mundo, ao invés de botar todas essas crenças nesse campo de futebol aí, entendeu? Igual um menino sei lá, de escolinha infantil, um monte de criança muito doida pra jogar essa bola, e você não sabe o que tá acontecendo, né? Tem umas crenças que vão pra um lado, tem umas crenças que vão Calma, não surta, né? Não precisa disso tudo aí, não. Já vimos que não é eu creio que vai vir. É eu desejo. E, em conexão com esse eu desejo, eu amo aquilo que eu desejo. O amor, gente, resolve tudo. Não é a crença sobre o que é o amor. Não é o apego. É o amor. Eu amo aquilo que eu desejo. Eu me torno incansável naquilo. Então, quando você deseja e você ama, você faz como Deméter, você se nutre. E você faz como Zeus, você põe no mundo. Você é a mãe, você é o pai, você é o último estágio da alquimia, a conjunktio. Você gesta, você nutre e você coloca na vida. Não é isso? Porque se você for só a mãe, se você for só Deméter, você vai ficar cuidando dos seus projetos, dos seus sonhos, mas você vai ficar apegado, não vai soltar para o mundo. Se você só for Zeus, você vai fazer para o mundo exterior, mas você não vai saber cuidar, não vai saber nutrir e ter a paciência. Deméter e Zeus fazem com que você finalmente, né, dê a luz a quem você é. Né? Você é o pai, você é a mãe. Você vai dar vazão a esse ser bonito que você é. E quando alguma coisa que você deseja não se manifesta, você não vai ficar pensando em técnica, você não vai ficar se culpando que você está errado. A sua reação lógica vai ser parar e observar. Será que não manifestou porque não está no momento adequado? Será que não manifestou porque realmente é bom para mim? Será que não manifestou porque eu preciso ter um pouco mais de paciência? O que é da minha parte? É dar um passo para trás? É ir com mais força? Sabedoria de vida. Não é técnica para forçar o universo a trazer nada para você, não. Né? Isso só funciona. Eu sei que esse vídeo ficou gigante, mas é só para você entender, isso só funciona quando você consegue dar match nas crenças com o seu desejo. Mas você precisa reforçar esse sistema de crença. E a sabedoria, quando você vai ver um guru, um monge, uma pessoa que realmente trabalha o desapego mesmo, o mindfulness mesmo, né? Ela fala, deixa os pensamentos virem, deixa eles irem, deixa as emoções virem, deixa elas irem. Você é uma coisa muito maior que isso, né? Mas no mundo da Matrix é o melhor que se pode fazer. É o melhor que se pode fazer é se tornar o protagonista da porra toda, né? Enfiar um troço na sua cabeça que vai passar dos limites da sua saúde, que vai passar de todos os limites, mas no final você vai ter aquilo que você cismou que você queria, não é? Então, se isso está te preenchendo, se isso está funcionando para você, tudo bem. Todo mundo, inevitavelmente, chega num momento da vida que quer viver em paz. E essa paz é de olhar que não são as coisas que eu cismo que tem que acontecer. Eu sou muito mais potente. E por ser muito mais potente, é que o universo me quer de braço dado com ele. Nem acima, nem abaixo. Uno com tudo que é. É isso que a gente vai desprogramar em 50 aulas intensas e profundas. Porque você chegou até aqui, você quer se desprogramar e você merece. O cupom tá aqui na tela e o link na descrição desse vídeo. Um beijo para você e até lá.